existe um crescente uso e dependência de substâncias que possam anestesiar nossas fragilidades emocionais. A comida, o álcool, o cigarro e as drogas. São substâncias formadoras de hábitos viciantes. O prazer induzido quimicamente altera o funcionamento do cérebro e de todo o corpo, produzindo uma crescente apatia e um desinteresse com relação ao mundo. Como nos livrarmos do comportamento vicioso? Como reagir de forma positiva às frustrações da vida? Qual o melhor caminho para a mudança desse quadro alarmante? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a professora Glória Antonieta. Ela é pedagoga, assessora da Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, especialista em prevenção à dependência química e expositora espírita. Professora Glória, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Yasmin. Eu estou muito feliz pela participação, agradeço o Clube de Arte também. E eu tenho certeza que nós vamos trocar ideias aqui, porque, como dizia o Paulo Freire, os homens aprendem em comunhão, os homens e as mulheres, e as crianças. É isso mesmo. Então vamos começar pelo começo. Ok. Qual a diferença que existe entre as drogas que são remédios e as drogas psicotrópicas? Pois não. É uma diferença interessante, porque principalmente quando nós trabalhamos com crianças, adolescentes e muitos adultos, há um equívoco com relação à questão da palavra droga. Nós temos que entender que os remédios também são drogas, porque se nós formos procurar a definição de droga, é qualquer substância natural ou sintética, isto é, feita em laboratório, que introduzida no organismo humano pode provocar alguma modificação. E os remédios, eles trazem modificação para melhor. Agora, alguns remédios são psicotrópicos, outros não. Vamos entender melhor. Por exemplo, se eu como alguma coisa que me fez mal e eu tomo um antiácido, ele vai provocar alguma mudança no meu estômago, vai ser uma coisa paliativa, porque eu preciso procurar o porquê daquele mal-estar, o que eu tenho, mas ele não vai entrar na minha neurotransmissão. Então, ele é um remédio que não é psicotrópico. Agora, por que psicotrópico? A palavra psico, de mente, e trópico, atração. Atração pela mente. Então, nós temos drogas, remédios que modificam o funcionamento do corpo, não psicotrópicos e alguns psicotrópicos. E as pessoas, às vezes, têm necessidade de usar. Como, por exemplo, a pessoa que está em depressão. Ela necessita tomar, vai ao médico, faz exames, tem todo um diagnóstico, e aí ela toma um psicotrópico para auxiliá-la a enfrentar aqueles sintomas da depressão. Porém, o homem, infelizmente, os remédios foram colocados e a natureza nos traz tantos benefícios, só que o homem usa indevidamente. Aí, o uso do psicotrópico, dos remédios que entram na neurotransmissão, vão lá no neurônio, modifica a sinapse nervosa, porque o cérebro, ele reconhece a droga psicotrópica, ele pensa que a droga psicotrópica é um neurotransmissor. Porque a droga psicotrópica, segundo o Samitiba, que é um médico paulista, ela tem uma molécula semelhante aos nossos neurotransmissores naturais. E aí o cérebro pensa que é um neurotransmissor e deixa a droga entrar. Então ela atravessa todas as barreiras que nós temos até chegar lá dentro do neurônio. Aí provoca toda a mudança de comportamento, a desarticulação de todo esse funcionamento que é perfeito, porque o neurônio é a célula mais nobre que existe no universo, e aí sim começa a ocorrer todas as situações de mudança de comportamento, de apatia, que falou, a perda de vínculo com o trabalho, quando já a dependência está instalada, perda de vínculos familiares, enfim, o ser humano começa a perder a autoria da sua própria vida. Então, assim, é interessante a gente estabelecer essa distinção, porque senão a gente coloca tudo no mesmo bojo, não é. Tem as drogas que não são psicotrópicas e tem as drogas psicotrópicas ou psicoativas. Certo. É a mesma coisa. E a substância ativa, por exemplo, no tabaco é a nicotina. Daquelas substâncias todas que existem no cigarro, aqui entra na neurotransmissão é a nicotina. Entende? Então, cada droga ela tem o seu componente psicoativo. Eu gostaria que você comentasse para mim esses conceitos de uso, abuso e dependência química. Isso. É bastante sutil essas diferenças, sabe, Yasmin? Porque, como nós dissemos anteriormente, as pessoas, os seres humanos são únicos, né, na criação. Nós somos seres totalmente diferentes uns dos outros. Então, o uso para uma pessoa pode ser
passar com menos consequências. Outras pessoas podem usar e terem mais consequências. Como eu disse, pessoas perdem a vida, às vezes no início do uso de uma substância. E o abuso para a dependência química vai depender de vários fatores. Vai depender da predisposição da pessoa, se ela tem fatores que influenciam na questão genética, no meio que ela vive. Então, por exemplo, se nós temos um ser humano, né, um cidadão, que está desempregado, aí ele acaba tendo um aborrecimento familiar. E ele vai para um botequim, então a gente tem vários fatores aí que estão colaborando para um uso daquela substância naquele momento, que pode ser ocasional ou pode passar a ser habitual. Então, o uso habitual pode levar à dependência química, mas a gente tem que ter em mente que nem todas as pessoas ficam dependentes. Agora, o próprio uso e o abuso já é responsável por perdas sociais, por perdas morais, inclusive violências domésticas, violências entre a juventude. Então, a gente tem que ter claro que o ideal é a gente viver com as substâncias que são naturais que a gente tem dentro do nosso cérebro, que a gente não precisa ficar lançando mão dessas substâncias psicotrópicas. Só um parêntese, Yasmin, que eu ia me esquecendo, pensando, gente, que a química está na vida. Tá? A química é super importante para nós, ela está na nossa roupa, ela está no chip do computador, ela está na vida. Agora, essa química que entra lá no cérebro, é uma química diferente. É aquela, como eu já disse, que tem a condição de vencer todas as barreiras e chegar lá dentro do centro do neurônio. Porque a gente não pode, senão eu tenho um amigo que é químico, que ele disse que a gente fica falando de dependência química, parece que a química é uma coisa ruim. Não, a química é maravilhosa. Só essas substâncias químicas que comprometem a vida dessa pessoa, desse cidadão e cidadã. Tá, eu queria que você me falasse da visão espiritual da droga. Sim. Fala um pouquinho do que o Espiritismo nos esclarece acerca da utilização. Nós temos muitas fontes espirituais para bebermos delas e aprendermos. Eu, em particular, gosto de citar o livro Nas Fronteiras da Loucura e Após a Tempestade. Tem um capítulo que Bezerra de Menezes narra dentro do livro, através da psicografia do Divaldo e o Manuel Filomeno, narrando para nós, que ele convoca espíritos encarnados a estar em reuniões, em cursos sobre prevenção e tratamento ao dependente químico. E ele relata a preocupação dos profissionais ligados aos seres humanos, sociólogos, professores, educadores, com pouco conhecimento ainda nesta área. E eu achei muito importante porque ele faz um diagnóstico deste homem. E ele relata o seguinte, que nós crescemos muito na horizontal do conhecimento, da ciência, mas crescemos pouco na vertical da espiritualidade, dos valores, da ética, da moral. Ele ressalta a visão materialista que os homens têm da vida, essa visão de niilismo, né, de vazio existencial, de falta de sentido para a vida. E que nós temos que estar preparados, tanto na evangelização espírita, da criança, do jovem, do adulto, para trabalharmos essas questões, utilizarmos todos os recursos da doutrina espírita. Agora, o mais impressionante é que ele diz que esse uso é antigo e que agora cresceu, como estava no início do programa, e que a obsessão, as companhias espirituais acontecem e a dificuldade que o dependente químico, do usuário, do abusivo, de deixar de usar a droga, também é causada por essas companhias espirituais, que às vezes vêm na forma de inimigos ou então de simpatizantes, porque nós atraímos, de acordo com o nosso comportamento, as companhias espirituais. Então ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho. E aí vem muitas vezes a dificuldade também no tratamento, porque às vezes a ciência ainda não abriu os olhos de que precisa, ainda não abriu os olhos que precisa também do tratamento espiritual. Professora Glória, por que a adolescência é uma fase tão frágil com relação ao uso e abuso das drogas? Pois é, Yasmin, tanto as ciências exatas como as humanas avançaram em muitas descobertas. E chegamos à conclusão que o adolescente passa por transformações visíveis, que nós verificamos a mudança da voz, do corpo, tanto do menino como da menina, mas tem uma questão da neurociência que assim, trouxe uma luz muito grande ao nosso conhecimento, que é justamente aquilo que nós conversamos lá no início, sobre o sistema de recompensa que fica no núcleo accumbens, que ele é acionado quando nós praticamos esporte, fazemos o bem, quando a gente conversa com um amigo, o carinho, todas as formas de artes ativam o sistema de recompensa. Mas o adolescente, ele passa por uma etapa que os receptores de dopamina, eles ficam meio trancadinhos.
e aí ele não recebe muitas dopaminas. Então, o adolescente, ele acha as coisas chatas. Aquilo que ele adorava quando era criança, ele passa a achar tudo muito chato. Aí os pais reclamam, né? Poxa, queria levá-lo a uma festa de criança porque o irmão é pequenininho e ele não quer mais ir junto comigo, não quer mais que eu leve até a escola. Não tem essas questões? Então, mas aí nós, pais, e às vezes professores, psicólogos, ainda não estudamos essa informação da neurociência, que é tão preciosa. Porque se a gente não compreende a faixa etária, a gente não sabe como trabalhar com ela. E aí a gente deixa portas abertas e não podemos. Então, o adolescente precisa que o seu tempo tenha sentido. Por exemplo, você pode ocupar o tempo com a frequência mocidade. A mocidade por si só já é um fator de proteção. A mocidade espírita é maravilhosa. Espírita, desenvolve várias atividades, eles cantam, eles fazem teatro, eles fazem visitas, eles promovem encontros, né? Nós temos a Comércio, os encontros das áreas, né? Que facilitam esse entrosamento, essa socialização. Porque o adolescente, como todo ser humano, precisa de pertencimento. O ser humano, se ele não tiver pertencimento e visibilidade, ele adoece. Então, o adolescente, ele precisa de estar num grupo. E se esse grupo é saudável, é de proteção, e ele se encontra bem dentro desse grupo, pronto, ele vai passar por essa etapa muito bem e vai encontrar prazer nessas atividades. Agora, além dessa questão, nós temos também que lembrar que ele está com uma fase do seu cérebro, que a gente chama de córtex, é o lobo frontal, que é bem aqui nessa área, que está localizada aí o poder da decisão, do nosso bom senso, de avaliar consequências. Então, ele é muito imediatista, é o aqui e o agora. A visão a longo prazo é mais difícil para o adolescente. E ele está numa fase que ele está saindo da heteronomia que o Piaget falava, que a criança de 6 a 10 anos ela está naquela etapa de heteronomia. Quer dizer, as regras, a questão da construção da moral vem de cima, vem do pai, vem da mãe, vem do professor, do evangelizador, enfim. Agora não é mais assim. Agora não é mais assim. Ele está num processo de construção da sua autonomia. E o Henri Vallon, ele diz que a criança pequena, ela tem dificuldade de estabelecer empatia, de se colocar no lugar do outro, assim como o Piaget, e esse eu e o outro, para ela, é meio confuso. O Vallon fala isso. Na adolescência também acontece isso. A figura dos pais muda um pouco para o adolescente, né? Ele já deixa de endeusar, começa reconhecer nos pais também as suas fragilidades, que nós temos, todos nós, qualidades e defeitos. E ele não está com córtex cerebral totalmente feito. E ele não está com córtex, não, ainda não, entendeu, Yasmin? E aí ele não tem essa capacidade de avaliar consequências. Por isso que, às vezes, ele responde para nós, parece que agressivamente, mas não é porque ele é aborrecente. É horrível essa palavra. Eu peço a todos e todas que não chamem o adolescente de aborrecente. Ele está numa transição, num momento que ele precisa mais de ser reconhecido como sujeito. E muitos adolescentes, eles têm uma potencialidade imensa de realização. É só a gente saber canalizar, conduzi-los, ajudá-los na construção desse caminho saudável. E compreender esse processo pelo qual eles estão passando. Que eles estão passando. Quer dizer, essa é uma informação rica. Quer dizer, tanto trabalhando como a criança, com adolescente, como adulto, a gente precisa conhecer cada faixa etária. É por isso que quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é nesse aspecto. Ele envia mensageiros em todas as áreas de conhecimento para nos ajudar. Tanto no meio espírita como no meio científico. São enviados. Né? Quando a gente vê lá em nosso lar, na cidade do além, aquelas camadas, os cientistas vêm à Terra com tarefas para iluminar a nossa prática. É isso mesmo, isso é muito importante. Agora, professora, nos fale dessa síndrome alcoólica fetal. Pois é uma outra faixa etária muito vulnerável com relação à síndrome alcoólica fetal. Ainda é um termo pouco conhecido no Brasil, nem pela área médica e nem pelos pediatras. Poucos conhecem. Por quê? Porque ainda não é um problema de saúde pública no Brasil, infelizmente. Nós estamos infinitamente atrasados com relação aos Estados Unidos, por exemplo, que já é um problema de saúde lá, já tem uma atenção para as crianças que nascem com essa síndrome. O que é isso? A gestante, tudo que ela ingere, ela pensa com a visão espírita. Então, né, nós sabemos que esse espírito que está em processo de formação do seu corpo físico, né, que já foi planejado no plano espiritual, ele precisa receber a melhor alimentação, os melhores pensamentos, o melhor ambiente. O que acontece? A mãezinha gestante, se ela for adolescente, principalmente, com todos esses riscos que ele já tem, ainda acrescenta o álcool. Por quê? Quando nós ingerimos o álcool, corpo já mais adulto, o nosso fígado metaboliza. Agora, você imagina o álcool indo direto para o feto.
que está em formação. Então, é como se você injetasse o álcool direto no bebê. Está injetando, literalmente falando. Vai atingir todos os órgãos que estão sendo formados naquele período da gestação e o sistema nervoso central como um todo. Então, nós podemos ter como consequências alguns abortos espontâneos, diversas doenças ocasionadas porque a mãe ingeriu. Quanto mais pesada ela bebeu durante a gestação, mais sintomas, mais dificuldades essa criança vai ter. Ela pode ter a síndrome alcoólica fetal, que já tem um rostinho bem assim, você percebe o rosto diferente, ele tem aqui nessa parte, bem achatadinho, ele tem um rostinho bem significativo. Para quem conhece, para quem sabe dessa área, olha, identifica. Mas o pior é quando não tem o rosto com aquele formato da síndrome alcoólica fetal, que são os efeitos do álcool no corpo da criança. Fica o rosto perfeito, mas a criança tem perdas comportamentais. Lá na frente você vai perceber, o adolescente, principalmente, se a mãe bebeu, ele vai ter ainda pesando na sua contabilidade orgânica o álcool que a mãe ingeriu lá na gestação. Então, o seu córtex vai estar mais prejudicado ainda. O poder de decisão vai estar mais prejudicado ainda, porque a mãe bebeu, e não precisa ser bebê pesado, não. O bebê social já compromete a vida desse ser que está se formando. Essa informação é extremamente importante para todos. É zero álcool, gestante com álcool. Aliás, o álcool, essa coisa da bebida, parece que nós não podemos ter alegria sem bebida. Alguém colocou na nossa cabeça que você só fica bem, só consegue abordar uma pessoa se você tiver com um copo de bebida na mão. Não é verdade. E é uma cultura que se instalou e que a gente precisa trabalhar para desconstruir isso, entendeu, Yasmin? E a bebida e gestação tem causado sérios problemas e nós não temos pessoas preparadas ainda para trabalhar com essas crianças, que trazem danos assim, que comprometem toda a encarnação dela. Olha só, professora, vamos já agora conversar sobre a questão da prevenção. Fale-nos isso. Parece que tem várias etapas, vários níveis de prevenção. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, Yasmin, quando as pessoas têm um bebê, já que a gente acabou de falar em bebê, né? O que as mães fazem quando sabem que já pode tomar vacina? Vão para o posto de saúde, né? Tem o cartãozinho e vai tomando a vacina mês a mês. Todas as vacinas, para cada faixa etária, para cada mês de vida. Só que não tem prevenção assim, não tem uma vacina para uso de drogas. Por quê? Porque é uma doença biopsicossocial e espiritual. Tem a ver com a emoção da pessoa, com os sentimentos, com tudo psicológico dela, tem a ver com a questão orgânica dela, né? E tem a ver com o social, porque a droga está aqui, o sujeito está aqui. Entre essa pessoa e a substância tem um caminho. Então, como nós começamos a fazer prevenção, a ciência ainda não tinha esses conhecimentos ainda da neurociência. Então, o jeito de tratar era um jeito, vamos dizer assim, com menos resultados positivos. E a prevenção é a mesma coisa. Então, a gente demonizava a droga e focava só na droga e esquecia do sujeito. Depois fomos trabalhar o sujeito. O homem é assim, né? Ele vai para um extremo e para o outro. E lembra da Joana, que é nem tanto mar, nem tanto terra. Então a ciência, depois que descobre tanta coisa, fala, epa, não dá para fazer prevenção assim nem tratamento. A gente tem que pensar nesse sujeito que está imerso numa sociedade, que tem família, que tem a questão religiosa, que tem a mídia influenciando, que tem N fatores. E nós, espíritas, a visão das reencarnações. Esse ser que vem carregando de histórias e de experiências e que traz dentro dele essas experiências. Então, o espírita, ele tem assim, uma visão muito mais ampliada. Porque até, Yasmin, voltando um pouquinho lá atrás, quando você está na crise de abstinência, você tem o sujeito que usa droga, a pessoa, ele tem alucinações. E os médicos pensam que são alucinações só. Às vezes, são espíritos que estão ali perto dele, que a espiritualidade estava preservando essa visão, mas que as drogas acabam por revelar. Então, tem questões assim muito sérias que a ciência ainda não abraçou por conta da falta dessa visão espiritual. Uhum. Agora, existe essa prevenção chamada de primária, secundária, e a terciária? A primária é um conceito da saúde, sabe, Yasmin? Então, o que é a prevenção primária? É você trabalhar antes, por isso que fala prevenção chegar antes que o problema aconteça. Então, se naquela área as crianças estão em desenvolvimento, vamos tratar para que elas não fiquem obesas, ok? Então, você está prevenindo a obesidade. Agora, em se tratando de drogas psicotrópicas, vamos lembrar, drogas psicotrópicas, é o trabalho que você faz com relação no contexto da saúde. Não é chegar agora, vamos falar de drogas. Com criança, adolescente, até com adulto, o ideal é que você
comece a trabalhar no conceito de saúde, assim como a água é importante, a alimentação é importante, o sono é fundamental, os pensamentos nos destroem, o ódio nos destrói, o rancor nos destrói. Aí você entra também com a droga. A droga é outra coisa que pode destruir a sua sensibilidade, como disse o programa, né, os laços com a vida. O que os pais podem fazer para dar um suporte aos seus filhos para que eles não procurem as drogas? Olha, uma coisa que é fundamental é o diálogo. O diálogo é a fonte da comunicação, o diálogo de verdade. Não é aquele diálogo que você está conversando com a criança e vendo a novela ou um programa qualquer ou lendo o jornal. Conhecer de fato essa criança. E conhecer não é saber se ele gosta de batata frita ou de hambúrguer. É conhecer os sentimentos. É prestar atenção no olhar, no gesto, porque às vezes a expressão corporal fala mais que a voz. É acompanhar. Acompanhar significa fazer companhia. Acompanhar na hora que ele está usando a internet. Eu tenho uma amiga que trabalha com informática, que ela disse que a internet é como se fosse um grande parque. Se a gente acompanha o filho ao parque de diversão, a um parquinho, como não acompanhar o filho quando ele está junto ao computador, para interagir, para trocar com ele? Mas a família, ela pode trabalhar os fatores de proteção. Eu acho que não é só falar da substância com a criança, você precisa falar, porque um modelo só de prevenção não dá conta, Yasmin. Se só o conhecimento sobre a droga desse resultado, médicos e outros especialistas da saúde não fumariam, não beberiam. Concorda? Concordo. Então, o conhecimento, como disse o Pestalozzi, eles têm que estar na área cognitiva, ir para o coração, para o sentimento, para se transformar em ação. Então, é o pensar, sentir e agir. São os pilares da educação. Aprender a conhecer, para aprender a fazer, né, a prática, teoria e prática, para aprender a conviver, para aprender a ser. Lembrando o nosso querido Kardec, que dizia: amai-vos e instruí-vos, os pilares da educação e todos os modelos de prevenção estão resumidos nisso. A Joana de Anjos diz para nós que não basta só a boa vontade, a gente tem que se qualificar. Então, a gente precisa se qualificar no trabalho de prevenção, para a gente poder fechar essa torneira do uso, do abuso e da dependência química. É a nossa vacina. Então, os pais precisam estar de olho nas crianças, de olho nos filhos e acompanhar. E conversar muito. Usar literatura. Você começa a falar de substância química com uma limonada, Yasmin. Você junta água com limão e açúcar, você está fazendo uma junção de substâncias. Uhum. E aí você começa a conversar. Poxa vida, e se fosse o álcool, né? Que a limonada é uma maravilha para a saúde. E se fosse o álcool, filhinho? Poxa, você já viu fulano? Todos eles conhecem pessoas que bebem. Né? Pode usar até exemplos, infelizmente, de algumas pessoas do esporte que usam bebidas, entendeu? E começa a conversar com a criança naturalmente. Tem que ser uma coisa que flui, assim como você conversa sobre a questão da sexualidade, acompanhar as propagandas da mídia, porque a mídia ela interfere na formação. Inclusive, a gente precisa trabalhar para que acabe as propagandas de bebida alcoólica durante o dia. E que a gente perceba como que as propagandas ajudam na formação desses comportamentos. A mídia está muito relacionada ao ter ou ao ser. Nós queremos ser, a doutrina espírita fala isso, não é? E a mídia está impondo um padrão de beleza, um padrão de medidas, de roupas, que trazem felicidade, traz frustrações, como vocês colocaram na vinheta, pode ser um fator de risco para o uso de drogas. A não saber lidar com as frustrações. Outra coisa é a questão do limite na família. A criança e o adolescente precisam de limites. Esse empoderamento familiar não pode ser perdido. Isso é interessante você colocar, que muitas pessoas dizem: não, a gente tem que dar muito jeitinho, tem que procurar dizer sempre sim. Isso cria problemas, porque as crianças acabam não sabendo o que é não. Tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. E assim, algumas famílias são muito protetoras e há outras permissivas. Então a gente não tem um equilíbrio. O que a gente precisa ter, como diz a família sistêmica, é a família sistêmica democrática. Com negociação sim, com conversa sim, com diálogo, mas colocando limites. Essa história da criança arrastar a mãe pelo supermercado e querendo comprar, e a mãe ceder a essa compra, você já começa a impedir que a criança tenha frustrações, e não pode. A vida vai ser repleta de frustrações. Você começa aos pouquinhos a permitir que a criança compreenda essa convivência. E que tem situações que sim, tem situações que não.
Isso é um papel que os pais não podem deixar de cumprir, senão a família fica disfuncional. Por isso que no tratamento não basta tratar só o dependente, a família é codependente, porque ela passa a girar em torno da dependência. E ela, muitas das vezes, propiciou esses fatores de risco para o uso, que pode não ser determinante, entendeu, Yasmin? Nenhum fator é determinante. Às vezes tem a questão familiar, tem a questão interna desse sujeito, que é um ser encarnado, tem a pressão do grupo. Quando os fatores se juntam de risco e são maiores que o de proteção, às vezes há o uso e a dependência. Às vezes são muitos fatores de risco e basta um de proteção, como a casa espírita, para ajudar essa pessoa a vencer todas essas questões familiares, sociais e da própria mídia. O que a casa espírita tem a oferecer, tanto para os pais, os adultos, como para os jovens e crianças? O que a casa espírita pode oferecer além, né, em algumas casas já estão fazendo, outras precisam avançar, essa discussão da postura crítica frente às mídias e produção de mídias. Por que não fazer uma peça de teatro, um vídeo, um texto, uma poesia sobre a prevenção? Porque sobre as drogas, a gente já está com muitas informações, basta abrir o jornal. Então vamos trabalhar a prevenção, vamos criar essa cultura da prevenção. E o atendimento, Yasmin, que nós precisamos tanto do atendimento espiritual, como precisamos também de psicólogos, de médicos, psiquiatras, que montem centros de atendimento, que completem esse trabalho que a ciência já faz. Porque nós vamos a um consultório, vamos a uma clínica de tratamento, muitas das vezes tem o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, mas não tem o tratamento espiritual. Então acho que nesse aspecto, para o tratamento precisamos avançar. E com a prevenção, incluindo a evangelização, tanto da criança, do jovem e do adulto, essas questões. Mas no contexto de saúde, numa visão sistêmica, não dá para trabalhar fragmentado. Você trabalha a importância de tudo na vida, do saber pensar, do saber sentir, do saber agir, não é assim? E nesse agir estão as nossas escolhas. Se eu estou escolhendo usar uma substância psicotrópica, eu tenho que saber que eu vou responder por isso lá na frente. Porque eu estou desviando e às vezes voltando para o plano espiritual antes do tempo, como suicida, né? Como a gente viu em nosso lar. Por quê? Porque eu dormi mal, ou então porque eu usei drogas, ou porque eu tive ódio. São os vícios morais, as nossas dependências morais. Então, assim, analisar numa visão sistêmica, analisar não fragmentado. Porque nós não vemos o mundo de forma compartimentalizada. O mundo, ele está num todo. Nesse espaço aqui tem história, tem geografia, tem ser humano, tem tudo. Os conhecimentos, eles estão aí. Eles precisam ter relação, como diz o Morin. Conhecer é estabelecer relação, é mudança para a vida. E aí, lembrando que Jesus disse, escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte na vida? É você sair daqui da terra melhor do que quando você chegou. Falar, puxa vida, eu fiz o meu melhor. Pode não ter sido perfeito que nós somos, mas eu fiz o meu melhor. E trabalhar para que cada criança, cada adolescente, cada adulto e o terceira idade, nossos irmãos às vezes bebem, não são mais qualificados, não tem mais espaço dentro da família e se sentem rejeitados. Às vezes eles bebem, eles usam muito, abusam de tranquilizantes. Vamos dar pertencimento a todos, vamos acolher, vamos dar visibilidade ao idoso, à criança, vamos ouvi-los. O ser humano precisa ser ouvido. Se eu ouço, se eu escuto, se eu presto atenção na história de vida, se eu bato no ombro, se eu dou o ombro, se eu acolho, eu estou fazendo prevenção. Aí eu associo ao outro modelo, que é o modelo da informação científica, que é o modelo da autoestima. Então esses modelos, essas formas de trabalhar, têm que estar entrelaçados, precisam estar entrelaçados. Um modelo só de prevenção, nem a autoestima só dá conta, nem só o esporte dá conta e nem só a informação científica dá conta. Eu preciso de todos esses saberes entrelaçados e unidos e nós, enquanto sujeitos, enquanto irmãos de humanidade, trabalharmos em favor da vida. Eu acho que a espiritualidade vai ficar muito feliz, porque existe uma organização para destruir as nossas crianças, os nossos jovens, no plano espiritual, infelizmente. Então nós precisamos nos unirmos, enquanto encarnados, com os desencarnados que querem trabalhar para desconstruir esse trabalho desses irmãos equivocados.